Oi, gente, tudo bem? Cá estamos nós novamente para mais um capítulo do nosso estudo sobre Fédon, esse diálogo de Sócrates sobre a imortalidade da alma. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu acho que é interessante a gente tratar um pouco do personagem principal desse diálogo, de Sócrates. Mas não exatamente da sua trajetória histórica, porque foi um pouco do que a gente conversou no último capítulo, mas um pouco mais sobre as suas ideias, sobre aquilo que ele pensava sobre o mundo, sobre os seres, sobre a natureza das coisas e tudo mais, para que, entendendo um pouco desse pensamento geral dele, a gente possa entender o que ele pensa sobre a alma. Vamos lá, então. Acho que, para a gente começar a entender o que Sócrates pensava, é interessante a gente ter em mente como ele entendia as coisas, qual era a perspectiva dele sobre a natureza das coisas. Porque, para ele, o mundo era formado por uma dualidade, por dois tipos de coisas, digamos assim. E eu podia explicar isso trazendo diversas passagens no qual ele fala disso, diversos trechos e coisas assim. Mas eu acho que é mais interessante a gente tratar um pouco mais, de maneira mais didática, digamos assim. Quando ele diz, por exemplo, que essas duas naturezas seriam naturezas diferentes. Seriam, como nesse exemplo, né, a luz e uma pedra. Porque, por um lado, haveriam as coisas essenciais, ou as coisas cuja natureza eram essências, e as coisas cuja natureza seriam formas, seriam ideias e matérias, digamos assim. Por um lado, as essências seriam eternas, e as formas fugazes. O que isso nos apresenta? O que ele quer dizer exatamente com isso? É como se, para Sócrates, houvessem algumas coisas que não são coisas, são objetos. São coisas do nosso dia a dia que envelhecem, que apodrecem, que se estragam, que se modificam e que a cada instante estão se modificando. E haveriam coisas que são essências, são coisas essenciais que são eternas, imutáveis e imateriais. Como, por exemplo, ideias. E então, de certa forma, essas essências seriam as causas e as formas, as consequências dessas coisas. E essa perspectiva, essa maneira de ver, também, de certa forma, se aplicava para nós, para os indivíduos. Mas onde é que as pessoas ficariam? Será que as pessoas são essência ou elas são forma? Bom, ambos. Para ele, nós possuíamos uma essência, um espírito, uma alma, uma consciência essencial e uma forma, um corpo material que representa, que é a manifestação dessa essência nesse mundo material. Então, de certa forma, seria um espírito e a matéria. Essas duas naturezas conflitantes, ou pelo menos diferentes, que nos formam. Mas falando assim, as coisas podem ficar um pouco confusas. Mas para exemplificar, é como se a gente trouxesse para uma analogia um pouco mais perto de nós, a gente entendesse, por exemplo, uma árvore. O que constitui uma árvore? O que define que ela é uma árvore? Porque quando a gente olha ao redor, a gente pode ver que existem diferentes formatos, diferentes tamanhos, diferentes cores para uma árvore. Esses 3 desenhos, por exemplo, mostram árvores diferentes, são coisas bem diferentes, com tamanhos, com formatos, com desenhos de folhas diferentes. Mas todos nós conseguimos concordar que são 3 árvores. Mas o que define que são árvores? Qual que é o elemento constitutivo de árvore? Será que são as folhas? Mas se eu tirar as folhas de uma árvore, ela deixa de ser uma árvore? Será que são as raízes? Mas será que se eu cortar as raízes de uma árvore, por exemplo, deixar ela em exposição sem raízes, ela deixa de ser uma árvore? Será que é o tronco? É difícil dizer, não é? Isso porque, para Sócrates, todas essas árvores, todos esses diferentes modelos, diferentes tamanhos, cores e formas de árvore, seriam meramente formas de uma árvore inicial, ou seja, seriam cópias imperfeitas da árvore essencial. E essa árvore essencial, representada por essa árvore do Minecraft aqui em cima, seria um modelo perfeito de árvore.
um modelo ideal, a ideia de árvore que nós temos na nossa cabeça, por exemplo. Mas que, sendo perfeita, ela não pode ser completamente representada por formas imperfeitas. Ou seja, a matéria, por mais que se esforce, não consegue trazer todos os elementos, todas as características da essência, da ideia. O que ela consegue fazer são simplesmente formas imperfeitas, cópias imperfeitas dessa árvore primordial. Isso, de certa forma, se refletiria nas outras esferas da nossa vida, como, por exemplo, valores um pouco mais próximos de nós. Não necessariamente uma árvore, mas valores, por exemplo, como o bom, o belo e o verdadeiro. Porque essas três palavras são bem recorrentes na obra platônica, como esses grandes valores, valores centrais da perspectiva de Sócrates. Então, para ele, o que existiriam seriam esses valores absolutos e essenciais, imutáveis, de bondade, de beleza e de verdade, que não mudam de acordo com o tempo, que não se alteram, que são sempre os mesmos. Nesse sentido, o valor da bondade, da beleza, não se modificariam com o tempo. Mas esses são valores ideais, são ideias, são essências, que não podem ser plenamente manifestadas no mundo material. O que a gente pode ter são coisas que mais ou menos representam esses ideais de bondade, de beleza e de verdade. Como, por exemplo, na nossa incapacidade de reconhecer e de entender exatamente o que seria esse bem, essas coisas boas, nós tendemos a personificar, a idealizar essa essência, essa ideia em pessoas. Como, por exemplo, nas pessoas que se destacaram por sua bondade, por sua abnegação, por sua benevolência, como, por exemplo, a figura de Jesus, que está ali. A beleza também seria uma coisa incompreensível para os olhos humanos, para a mente humana, porque é um valor ideal. Então, o que nós podemos fazer é entender a beleza enquanto representação, enquanto coisas que conseguem manifestar, representar essa beleza de maneira imperfeita, de maneira mais simplificada. Como, por exemplo, esse quadro da Mona Lisa. Esse quadro da Mona Lisa não é a beleza, mas ele é uma coisa que consegue, até certo ponto, representar essa série de harmonias, de conjuntos, de valores, de coisas que conseguem representar essa beleza. E a verdade, por exemplo, também seria um valor inalcançável dada a limitação dos homens. Mas que pode ser entendido, pode ser compreendido enquanto forma imperfeita nas provas matemáticas, por exemplo, em equações, em coisas assim, que conseguiriam chegar até um certo ponto numa verdade, mas que ainda assim é uma forma imperfeita dessa verdade. E isso pode ficar um pouco confuso, toda essa ideia de valores e de formas, de ideias e de formas. E, curiosamente ou não, nosso queridíssimo Sócrates, através da figura de Platão, chegou a fazer uma analogia, ou um mito, para deixar essas coisas um pouco mais simples de se entender. E esse é o mito da caverna. E eu vou passar agora um pequeno vídeo, tem 2 ou 3 minutos, que exemplifica um pouco desse vídeo, desse mito, dessa alegoria, com um jeito um pouco mais claro, que deixa bastante explícito o que ele queria, não exatamente o que ele queria dizer, mas o que ele disse, para depois a gente conversar um pouco sobre as interpretações a partir disso. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram.
Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Bom, conforme vocês viram, esse é o mito da caverna. E é muito interessante porque, geralmente, pode-se fazer, obviamente, diversas interpretações com diferentes assuntos, diferentes focos. Mas surgem duas grandes interpretações, como é que podemos dizer? Duas linhas centrais para se interpretar essa narrativa. A primeira delas é uma linha mais histórica, mais narrativa, focada na figura de Sócrates. E a segunda é mais concentrada na cosmovisão platônica. Vamos explicar uma por uma para começar. Começando pela leitura histórica. Como a gente conversou no nosso primeiro ou segundo capítulo, Sócrates foi dado o seu interesse sempre em questionar, em perguntar e a não se subjugar às ordens do mundo material. Ele foi sentenciado à morte, foi julgado e sentenciado à morte pelos homens, por corromper os jovens e desacreditar os deuses. Então, para alguns autores, essa alegoria da caverna seria uma maneira de Platão de demonstrar, de expressar sua profunda indignação e tristeza pela morte de Sócrates. Porque nós podemos encontrar diversas semelhanças com a experiência de Sócrates com a experiência desse escravo que conseguiu ser liberto. Porque esse escravo seria como Sócrates, que conseguiu se libertar dessa ignorância que os outros escravos experimentavam, que enquanto humanidade, experimentávamos, conseguiu se libertar e sair da caverna. Esse ato de sair da caverna seria um processo de exploração, de desenvolvimento intelectual e mental para ter contato com a verdade, tornar-se um filósofo, digamos assim, atingir essa sabedoria. E vendo isso, ele tem aquele momento de choque, de não conseguir enxergar. Assim que ele é superado, ele começa a entender, a compreender um pouco mais do mundo real e volta para tentar libertar os outros escravos para conhecerem essa verdade. Mas os outros escravos não conseguem compreender isso, porque o mundo para eles são aquelas formas, são aquelas sombras que são projetadas na parede. E não entendendo e achando que o escravo, Sócrates, está louco, eles resolvem matar o escravo. E foi mais ou menos o que aconteceu com Sócrates, né? Os homens, não compreendendo sua sabedoria, resolveram condenar à morte. Então essa é a primeira interpretação, a primeira leitura, vendo o mito da caverna como um traço histórico. Agora o segundo que nós podemos fazer, que eu particularmente acho mais rico e talvez possa nos ensinar um pouco mais, é entender essa alegoria da caverna não necessariamente, não simplesmente como uma leitura histórica fantasiosa da caminhada de Sócrates, mas sim da maneira com que Sócrates entende o mundo, a visão dele de mundo. Porque para ele, novamente nós voltamos nessa dualidade entre essência e forma, essência e matéria. Porque para ele, o que nós entendemos enquanto mundo, as coisas que nos cercam, nossos corpos, nossas coisas, são todas coisas transitórias, materiais.
que não representam necessariamente a verdade. São simplesmente compreensões imperfeitas disso tudo, cópias imperfeitas. Então, o que seria a espécie de objetivo do indivíduo, nesse caso do filósofo, seria assumir a figura desse escravo. Essa pessoa que consegue se libertar das amarras, das correntes que lhes são impostas pela matéria e buscar e ir atrás desse contato com a verdade, ou seja, com o mundo imaterial, com o mundo essencial, que lhe pode efetivamente dar a conhecer essa sabedoria, atingir essa sabedoria. E é nesse sentido que nós podemos ver diversas similitudes entre a narrativa platônica / socrática e a cosmovisão espírita. Porque para o espiritismo também nós já entendemos que existem essas quase que duas dimensões, que não são tão simples assim, não é uma coisa tão simples entre matéria e matéria, ou matéria e espírito. Existe uma série de gradações aí que é importante se ter em conta, mas que, para fins didáticos, a gente pode dizer que haveriam essas duas dimensões, entre uma região mais material, mais densa, que é a que nós experimentamos enquanto encarnados, e uma mais sutil, que é aquela que nós experimentamos enquanto desencarnados. E o processo do indivíduo de crescimento, de evolução, seria esse constante processo de sair da caverna. E aí que eu acho que torna-se rico, que nós podemos perceber que esse processo de sair da caverna não é uma coisa muito fácil, não é uma tarefa muito simples, porque a partir desse processo de tentar sair da caverna, se tem constante choque, tanto da luz que fere nossos olhos, quando nós estamos acostumados com essa escuridão, quanto com o processo de descobrimento pessoal, de perceber que todas aquelas coisas que nós entendemos como tão sólidas, tão concretas e tão verdadeiras, talvez não sejam tão concretas assim, tão sólidas. E temos que, nesse processo de desconstrução, reentender e ressignificar um conjunto de valores que eram tão fulcrais para nós. E esse processo é um processo lento, gradual, que remonta desde os primórdios, quando o ser começa a se individualizar, até ele atingir uma consciência plena e absoluta, e se desligar quase que completamente da matéria. E não necessariamente simplesmente encarnar e desencarnar. Mas aí eu acho que é importante a gente ter em mente agora um pouco de como é que Sócrates entende essa relação de matéria e espírito, ou corpo e alma. Porque Sócrates tem uma visão da qual o espiritismo particularmente discorda em alguns pontos. Porque para Sócrates é como se antes da encarnação, ou seja, antes de assumir um corpo material, o ser tivesse contato com esses valores essenciais, essa alma, esse espírito que o anima, vivesse num reino, digamos assim, das ideias, no mundo das ideias, no qual ele teria contato, ele orbitaria ao redor desses valores ideais, dessas essências tipo a beleza, a bondade, a árvore, no sentido de a forma ideal das coisas materiais, a forma ideal de uma árvore, de um cavalo, e a verdade. E, de certa forma, ao encarnar, ao assumir esse corpo, haveria uma fusão entre essas duas coisas, entre corpo e espírito, entre alma e matéria. Só que, para ele tinha uma visão um pouco negativa da matéria, porque para ele, a matéria seria a origem de todos os vícios, de todas as imperfeições. Como se a alma fosse criada perfeita, mas quando se fundia com a matéria, tornava-se imperfeita. E daí nós podíamos entender, por exemplo, as imperfeições morais, de caráter, todos os desvios, porque eram homens que deixavam a matéria falar mais alto. Nesse sentido, existe uma certa ruptura, um desvio com relação ao espiritismo, porque por espiritismo as imperfeições não são causas da matéria, não são frutos da matéria. É o contrário. Porque, segundo a narrativa de Sócrates, o que acontece é mais ou menos o seguinte: nós temos uma alma que é criada perfeita, que tem contato com as essências, com a verdade, com a bondade, etc. Mas que aí, ao se ligar à matéria, tem uma queda, experimenta um momento de imperfeição. Então era perfeita, fica imperfeita, tendo contato com a matéria. Aí, através do exercício da filosofia, ou seja, de reconhecer a influência do corpo e da matéria,
e de abdicar de toda e qualquer questão material, das necessidades materiais, etc., ele consegue reacender, buscar novamente esse espaço de perfeição, de bondade, e depois de desencarnar, depois de morrer, volta a habitar junto com as essências e assim permanece, com as possibilidades de reencarnação só para seres mais imperfeitos que falharam em suas existências. O que o Espiritismo nos diz é um pouco diferente disso, porque para o Espiritismo o desenvolvimento dos seres é sempre progressivo, é sempre uma evolução. E nesse sentido, os seres são criados, as almas, os espíritos são criados absolutamente ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma sabedoria, simples e ignorantes. Portanto, partiriam dessa absoluta ignorância até uma absoluta consciência, uma absoluta perfeição. Nesse sentido, o que se experimentaria seria uma jornada sempre progressiva, no qual a alma não se reveste na matéria porque é imperfeita ou por pecado, nem nada desse tipo. Ela se revestiria na matéria porque seu próprio espírito, aquela própria mônada formadora, digamos assim, é imperfeita. Imperfeita a ponto de que simplesmente plasma, que constrói um corpo ao seu redor. Então o corpo não seria a causa de nossas imperfeições. Os atos, os vícios e coisas negativas serão consequências de um espírito, de uma consciência ainda imperfeita, ainda limitada, mas que com o passar do tempo, com o passar das experiências, das provações materiais, conseguiria gradualmente se desmaterializar, ou seja, aprimorar sua intelectualidade ou sua moralidade, que consequentemente vai produzir, vai plasmar ao seu redor um corpo menos limitado, ou mais perfeito. Assim, veríamos sempre uma linha crescente, sempre um progresso e nunca uma relação de queda, de desvio e nada desse sentido. Experimentaria seria sempre uma jornada progressiva, na qual o ser vai gradualmente expandindo suas capacidades intelectuais, mas sobretudo suas potências amorosas. Conforme uma frase que nós comentamos no capítulo 9 do nosso estudo passado, sobre o problema do ser, do destino e da dor, que também está nesse canal, dá para assistir. A alma, essa essência, esse ser criado, esse ser construído, seria um ser, uma alma criada por amor, criada para amar. Ou seja, o grande propósito, o grande fim da existência humana seria cada vez mais expandir essa potência amorosa, partindo de um amor profundamente imperfeito, quase que inexistente, até o absoluto amor, que envolve todos os seres, todas as coisas. Então, sempre nessa relação crescente. E é nesse sentido que Sócrates entra em um outro tópico importante. Porque para ele, conforme nós dissemos, existe esse momento de queda. E é nesse momento de queda que a alma fica um pouco confusa, porque está envolta na matéria, e a matéria para ele seria imperfeita. Mas não sendo plenamente material, não sendo simplesmente um corpo, sendo também influenciada por essa alma, ela possuiria algumas reminiscências, algumas memórias desses valores essenciais, dessas essências que ela tinha tido contato antes da sua queda na matéria. Então aí a gente poderia entender, por exemplo, por que alguns seres trazem memórias inatas, e para Sócrates o processo de aprender também seria sempre um processo de reencontrar essas reminiscências, de recordar daquele seu passado e trazer para o presente material. O Espiritismo, por outro lado, nos traz uma questão um pouco diferente e uma interpretação diferente dessas reminiscências, porque ele entende que as reminiscências não são traços que foram construídos ou que foram interpretados enquanto a alma era perfeita e vivia com as existências imperfeitas, que quando cai na matéria relembra isso, mas um pouco diferente. Essas reminiscências não são do absoluto, são reminiscências que vêm das existências passadas, das existências prévias que a própria alma vivenciou. Portanto, aí constrói-se também uma relação de mérito nessas reminiscências. Percebe-se que as diferenças entre os seres, a inteligência, a bondade, coisas assim, não são frutos do acaso entre os escolhidos e os relegados ou assim, mas é simplesmente uma compreensão um pouco mais ampla do ser,
percebendo o seu passado e o seu futuro como partes integrantes da própria existência material, reconhecendo que aquilo que foi feito ou deixou de ser feito no passado influencia a nossa formação enquanto indivíduos hoje. Portanto, essas reminiscências que nós temos, essas ideias inatas, seriam frutos das nossas próprias existências prévias, das memórias, dos desenvolvimento intelectual construído no passado e todas essas coisas. Então, é quase como se esse corpo fosse quase como uma lira e a música. A música, essa harmonia, de certa forma, não é fruto da lira, porque os padrões que regem a música, que determinam se uma música é bonita ou não, são padrões universais, que independem da lira. O que a lira pode fazer é, de maneira imperfeita, representar ou conseguir transmitir esses valores que já existiam previamente. Como se fosse uma ferramenta que fala, que apresenta essas ideias. Então, nesse sentido, a gente consegue compreender um pouco mais essa ideia do que seria exatamente o destino das almas. Porque... E assim a gente consegue entender um pouco dessa relação entre passado e futuro dos seres. Realinhando todas essas coisas e percebendo que, diferente do que Sócrates pensa, pelo menos entendendo primeiramente o que Sócrates pensa entre matéria e alma, nós podemos fazer uma interpretação um pouco diferente. Entendendo que não é uma coisa tão simples, tão binária entre a alma é boa e a matéria é ruim, a alma é perfeita e a matéria é pecaminosa e ela tem que ser superada e tudo mais. A gente percebe que a matéria não é nada mais do que uma ferramenta que é entregue à alma para que ela possa se desenvolver, para que ela possa aprender e crescer, num processo sempre pedagógico de contato, de provação com o mundo material, para que se possa se desenvolver. Assim, nesse tom, a gente pode concluir mais um capítulo desse nosso estudo e nos vemos na próxima semana. Tchau!